Olá, programa Coma Bem, UFN-TV, os cursos de nutrição e jornalismo. Tereza Cristina Blasi, Bebeto Bágica. A Tereza hoje tem um mega super hiper convidado aqui que vai nos tirar algumas dúvidas, né? As fake news, o PL da alimentação. Oh, perfeito! Minha gente, olha só, o Bebeto tá na onda. Pessoal, na onda verde. Na onda verde. Pessoal, hoje nós trouxemos aqui o Matheus Silva, nosso acadêmico do curso de nutrição. Ele faz parte de um projeto de divulgação do curso de nutrição aqui na instituição. É orientado pela professora Kátia. E é um projeto muito importante porque ele ajuda a população ao entendimento do que é uma alimentação adequada e saudável. A desmistificar também, né? Isso também. Mas divulgar a nutrição como uma ciência, olha o que eu vou dizer, uma ciência essencial no seu âmago da saúde. Muito bem, muito bem. Profundo. É a dissertação então, o que o Matheus veio a nós, e eu acho que é bem importante para saber como é a formação do nosso acadêmico, e dentro desse projeto, tentar abarcar todas as frentes onde a nutrição estaria inserida. E nós conversando, Bebeto, numa conversa mais informal, nós nos deparamos até na prática clínica, no ambulatório da Casa de Saúde, no ambulatório aqui da universidade, com algumas inverdades sobre alimentação. E resolvemos colocar isso em pratos limpos, literalmente. Em pratos limpos. Então vamos ficar na onda do que você falou aí, onda verde. Nessa onda verde, nesse Se bem que nem tudo que é verde é bom para a saúde. É isso. Eu até vim com uma camisinha verde hoje em homenagem. Tá, Bebeto, vamos deixar assim. Pessoal, ele faz isso só para desestabilizar um pouquinho, para a gente voltar ao tema. Pessoal, então, o que o Matheus veio a nós hoje fazer? Eu vou pedir que ele se apresente, o que ele está fazendo, como é que ele está se sentindo nesse projeto que ele está à frente enquanto bolsista. E eu penso que é bem importante esse projeto para a divulgação do próprio curso de nutrição, né, Matheus? Perfeito. Então, Matheus, eu gostaria que você se apresentasse e você colocasse algumas ações que esse projeto vem desempenhando aqui na universidade e na comunidade, até porque ele tem uma abrangência muito grande na comunidade. Por favor. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Matheus e, como a Tereza falou, eu participo desse projeto que é envolver mais a comunidade. E é interessante, né? A professora Kátia me convidou numas férias para isso. Me mandou uma mensagem no Zap perguntando se eu queria participar. E eu fiquei muito interessado pelo nome do projeto, que é promover a visibilidade do nutricionista na comunidade. E por que eu achei isso interessante? Porque era uma coisa minha que eu sempre ficava meio receoso. Por que o conhecimento científico fica preso na academia? Por que fica enjaulado na sala de aula? Isso é muito interessante levar para o colégio, levar para as comunidades que precisam participar de eventos, né? Desde o ano passado a gente vem participando, tanto nas Praça Saldanha Marinha, fazendo evento com o pessoal, tirando dúvidas, esclarecendo e levando um pouco mais o nutricionista para o lado mais humano, né? Se a gente pode dizer assim. Então, para a comunidade, de forma geral. Vocês estiveram participando no Colégio Militar também? Colégio Militar, tá? O último evento que vocês participaram foi esse, né? Sim, onde a abrangência é muito grande, e até daqueles estudantes que estão para fazer um curso superior e entenderem o próprio curso de nutrição, que é importante. O jornalismo também faz isso, né? No Colégio Militar, acho que toda a instituição faz, né? Então, Matheus, nós temos algumas dúvidas aí, quem sabe você possa abrir um pouquinho esse universo do conhecimento em relação a algumas questões. Eu vou deixar que o professor Bebeto faça esses questionamentos, porque ele está com a cola ali, gente. Tá com o roteiro. Não, é que na verdade, né, a gente conversou muito sobre isso. Eu gosto muito aqui de fazer o papel do repórter burro, né? Que é o jornalista, exatamente isso, né? Quem vai mediar entre o público e o profissional, né? E vocês devem saber que sempre quando a Tereza fala algum termo técnico aqui, eu falo, Tereza, o que é isso? O que são aminoácidos? Né? Porque para eles é muito normal falar em termos técnicos, mas o jornalismo faz essa ponte com que as pessoas possam entender. Então tem algumas coisas assim, né, senso comum, que as pessoas acham, por exemplo, assim, vou te perguntar a primeira coisa de gaúcho, tomar chimarrão emagrece? Se o chimarrão ficar a 20 quilômetros,
longe para ir buscar, talvez. Ótima Quiçá, resposta. quiçá Muito talvez, né? bom. Daí todos os dias tem que ir buscar Todos os o dias, chimarrão, tudo. toma, volta. É Depois vai importante. tomar a segunda roda, vai lá, toma e Então, volta. é importante. Isso. Olha só, esclareceu, pessoal. Esclareceu. É uma questão muito simples, né? Porque as pessoas pensam, né, Matheus, que levantar pela manhã... Existe a questão cultural que ela deve ser respeitada. Se você gosta de tomar chimarrão pela manhã, você pode tomar chimarrão, mas é necessário fazer essa primeira refeição de forma adequada para suprir as necessidades que essa pessoa vai ter durante o dia. Perfeito. Vai lá, Bebeto. Nessa do emagrecimento, água com limão emagrece, estou falando todas as coisas verdes, né? Ah, tá Chimarrão, bem. água com limão, Verde, já emagrece. Então, pessoal, o que a gente tem que entender com água com limão emagrece? Eu, antes de vir para cá, para ter uma segurança maior, me baseei muito em suporte científico para dar essa resposta. E eu não achei nada, nenhum estudo na literatura, nenhum ensaio clínico, nada que pudesse... Uma meta-análise, nenhuma revisão meta-análise, sistemática. nada. O que a gente tem hoje, né, principalmente hoje? É uma mídia, é um marketing muito forte, é uma cultura muito forte prometendo o quê, Bebeto? Promessas rápidas para atingir resultados rápidos. E o ser humano adora isso. Então é uma coisa que pegou. Não, e também o processo não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, claro. Eu vou começar a tomar nessa semana que vem já perdi 1 quilo. Não existe. E não existe porque magia. se a gente for pensar em água, a água hidrata. O limão é um ácido, tá? Então, no máximo que eu terei dentro dessa água com limão é uma boa fonte de vitamina C. Perfeito. Ponto. Perfeito. É bom, mas não emagrece. É Não, saudável, existe, mas não não emagrece. existe nenhuma comprovação científica. O que as pessoas fazem? Eu acho que eles... E nós temos que tomar cuidado, né, Matheus? Acho que por isso que a nutrição está aqui, para divulgar isso. Porque nós temos muitas pessoas divulgando... colocando alguns milagres, conforme o Matheus colocou pra gente, que não são nutricionistas. Sim. Tá? É E a praga dos influencers. Qualquer um pega o celular e fala um monte de bobagem, e aí tem um monte de seguidores e as pessoas burras vão atrás. É isso que acontece. E para isso que o Matheus está aqui para... Mais uma pergunta do ramo verde. Do ramo verde, vamos lá. Isso. Suco verde desintoxica o corpo? Então vamos lá. O que a gente pode comentar sobre isso? Suco detox. Detox, o famoso. Vai na mesma linha, vai no mesmo link, tá? Não existe nenhum alimento que tenha tal capacidade para fazer isso. Poder mágico. Tal poder mágico para fazer isso com o nosso organismo, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, desintoxicação. A gente entender que o nosso corpo, ele é capaz, sozinho, de se autorregular. Senão a gente não ia estar aqui conversando. Exatamente. Não ia ter esse momento tão bom para... Depois da noitada de ontem. Exatamente. E daí eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem o fígado e o rim. O fígado metaboliza e o rim elimina. E o exemplo disso é um substrato da proteína. Ela vira amônia. Toda a proteína que a gente consome. E é extremamente tóxica para o nosso organismo. E nosso organismo ele consegue eliminar facilmente, tranquilamente. Perfeito. Então, não existe nada que a gente possa fazer. O organismo ele já consegue fazer isso. Mas tem coisas... Tem medidas que conseguem aumentar o detox. Querem saber quais são? Eu gostaria. Todos nós gostaríamos de saber. Escutem, então olhem só, prestem eu vou atenção. largar agora, hein? Olha só, gente. São basicamente medidas comportamentais. Então, não atrapalhar o próprio sistema do corpo. Por exemplo, reduzir álcool, reduzir gordura saturada, reduzir medicamento excessivo com alimentação, sono e atividade física, né, diminuir sedentarismo, isso a gente consegue fazer e ajuda o nosso sistema imune, mas por meio de soluções rápidas. Para se desintoxicar, primeiro a gente tem que se desintoxicar. Exato. Tem que ter uma mudança. Eu acho que começa essa questão aí, começa pela questão da mente, né, pessoal? Isso que o Matheus coloca é a questão comportamental. E ele coloca muito bem aqui quando ele fala sobre alguns itens muito importantes, e a gente trabalha isso dentro da nutrição, que é a qualidade de vida, que é o estilo de vida. E o estilo de vida ele está diretamente relacionado à alimentação e à atividade física. E a gente, quando ele fala também que acho que é primordial e a gente trabalha muito, é a questão da qualidade do nosso sono.
Então, o dormir, fazer a higiene do sono, isso desintoxica. Isso que o Bebeto falou também é muito importante. Essa autodesintoxicação, ela acontece na mente. Tá? E sobre trazer essas notícias que a gente encontra por aí, essas recomendações, que não diria nutricionais, mas são recomendações para, conforme o Matheus falou, para uma busca de um resultado imediato, nós temos que estar muito atentos. Tudo que for de imediato não funciona. E sempre a base científica, conforme o Matheus coloca pra gente. Antes do nosso intervalo, só uma coisa que a tu estavas falando, e eu lembrei que levar em consideração que a maior parte desses digital influencers sempre tem um produto por trás pagando para eles fazerem a promoção. Os conflitos de interesse, gente. Nós temos isso, conflitos de interesse, quando a gente trabalha na questão do alimento industrializado. Tá? Por que nós lutamos tanto? Não é, Matheus? A gente sabe o quanto a gente sabe que a indústria é importante para a conservação, para manter essa população alimentada. Mas o ultraprocessado, aqueles alimentos inadequados, eu sempre tenho algo por trás. Sempre. Então nós temos que ter muita ciência disso, não é, Matheus? Por isso que a gente está fazendo essa PL da fake news da alimentação, né? Hoje aqui. Exatamente. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta então ao programa Coma Bem aqui na UFN TV, também no YouTube e também no Facebook. Tereza Cristina Blasi, Bebeto Bardig e o Matheus Daros. Até já. Programa Coma Bem de volta na sua, na minha, na nossa UFN TV. Estamos conversando hoje com o Matheus Daros, que está nos... Aqui, a gente está conversando sobre fazer a PL das fake news da alimentação, né, Matheus? Agora a gente vai entrar num outro detalhe que a Tereza vai explicar, que são os óleos. Não, os óleos. Eu gostaria que o Matheus colocasse pra gente por que as pessoas hoje em dia estão preferindo, porque a gente vê isso na prática clínica, né? Você já viu isso no ambulatório aqui também, da universidade, da casa de saúde, e a gente verifica que as pessoas estão optando pela banha, dizendo que é um alimento mais natural e que os óleos contêm produtos tóxicos. Isso procede, Matheus? Então, pessoal, vamos lá. Eu não vou dar minha opinião, beleza? A gente tem que entender uma coisa. É o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que ela fala pra gente? Que óleo de coco, que a banha, tem um alto, né, teor de ácidos graxos, Tereza, insaturado. E qual que é o problema disso? Está associado com o aumento do LDL, Tereza. Os ácidos graxos saturados. O que é LDL? É uma lipoproteína de alta densidade, que é a que mais causa a aterogênese, então aquela formação de gordura nas artérias. Então, olha, o que o Matheus coloca, que é um ácido graxo saturado, e esse ácido graxo saturado tem esse poder horrível. Isso, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Que é a banha de porco e a gordura de coco. A gordura de coco. Da mesma forma. Que se usava muito nos anos 60, que eu me lembro que a minha mamãe tinha uma lata assim, que tinha uma palmeira, era uma lata verde com as palmeiras e era banha de coco. Era gordura de coco. Gordura também, de coco. E ela era dura, lembra que ela era uma gordura dura. Então a mesma coisa, acho que o Matheus pode pegar ali e mostrar, Matheus, que o Matheus, não que ele não vai comer banha, tá, pessoal, né? Não costuma comer banha. Não é o manjar. Ó, pessoal, olha, acho que todos conhecem no mercado como é que funciona. Eu vejo muito também na experiência que a gente tem no ambulatório, no hospital, pessoas mais de idade utilizando. Eu acho que é muito questão cultural, né? E como é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Não faz bem, aumenta o risco cardiovascular, né? Mas também a gente tem que bater no ponto, né? A gente não precisa ser radical, né, Tereza? Usar em preparações moderadamente. Eu recomendaria esperar momentos específicos, por exemplo, com a família, para aquele docinho, não toda hora, não em todo momento, com moderação. Né?
Pessoal, é muito importante a gente colocar sobre se é um alimento. Nós temos que ter bom senso aí em relação à questão cultural, social, antropológica, em relação ao consumo de alimentos, em relação às nossas origens, em relação à cultura, à colonização. Então, o que eu tinha há 50 anos atrás? Eu tinha uma população rural, uma população rural que ela não tinha acesso a outro tipo de gordura, até conservava a própria carne dentro dessa banha. Mas só o que essa população fazia, Matheus? Essa população levantava às 6 horas da manhã, comia seu ovo, comia com banha, comia salame, a polenta, e ia trabalhar. Trabalhava até ao meio-dia. Voltava, comia sua alimentação, trabalhava até a noite. Então, e tudo que era comido era produzido no local. Então, isso, a qualidade da alimentação era totalmente outra. Então, é uma questão muito importante. E aí se faz um comparativo, não é, Matheus? Essa gordura saturada para essa gordura aqui insaturada. E aí nós temos vários tipos de óleo e as pessoas vêm com uma máxima, né, de que o óleo causa problema cardiovascular. Ele vai causar sim, porque todos esses óleos, ou de girassol, ou de milho, de canola, ou de soja e até o azeite de oliva também tem ácido graxo saturado. Perfeito. Não tem? Perfeito. Então, só que a quantidade é menor. Mas mesmo eles não provocando tanto mal cardiovascular conforme a banha, eles devem ser consumidos de forma moderada, porque eles podem provocar um processo pró-inflamatório, dependendo da quantidade. E aí a gente pega esse óleo aqui, que é um óleo de canola, a gente coloca, se tem uma família de 4 pessoas, gente, 4 pessoas, essa quantidade aqui deve durar pelo menos um mês, 30 dias para todas as preparações. E o que a gente vê? A gente vê essa quantidade aqui para 4 pessoas durante o mês. É claro que vai provocar um processo inflamatório. E aí a gente vem nessa onda. Nós temos que explicar para a população. Em eu comendo isso aqui, o benefício disso vai ser muito maior do que comer a banha. Tá? Se é cultural, se eles sempre comeram, não tem nenhum problema cardiovascular, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vou continuar comendo porque eu não tenho nenhum problema, nenhuma dislipidemia que você falou antes, tá? Então isso é possível. Mas, Matheus, o que a gente tem também, e o professor Bebeto já colocou ali, nós temos também a gordura de coco. A gordura de coco, assim como a banha, é também rica em gordura saturada, da mesma forma, mas ela tem um tal de ácido caprílico. E daí a indústria mostra, né? Esse ácido caprílico ele é muito bom, só que ele é 9% do total da gordura de coco. Então não vale a pena a gente investir num outro tipo de gordura. Se quer melhorar a palatabilidade, porque eu acho que a gordura de coco ela melhora a palatabilidade do alimento. Então, da mesma forma que você falou, não é, Matheus? Comer às vezes, de forma moderada, conforme a gente recomenda, né? Perfeito. E não é somente nós que falamos isso. O Conselho Federal de Nutricionistas coloca uma carta de recomendação em relação à questão da gordura de coco. Nós temos que tomar cuidado. Vai lá, voltando àquilo que a gente tinha falado antes, de uma boa noite, né, um bom sono, tem uma pergunta aqui que é: carboidrato à noite engorda? Tá, perfeito. Essa é uma das perguntas mais interessantes que agora eu vou tentar trazer uns conhecimentos para vocês e deixar um tanto desconfortável com as informações. Então, o primeiro estudo foi publicado em 1997, Revista Internacional de Obesidade. E o que eles fizeram? Eles acompanharam por 10 anos a população, o indivíduo, estudo americano. Porque lá tem muito obeso, né? Porque lá tem muito obeso. E o que eles queriam verificar nesse estudo? Se o consumo diário à noite engordaria as pessoas, comer a maior parte das calorias à noite, no período noturno, engordaria as pessoas. Comer carboidrato? Não, qualquer refeição. Qualquer refeição. Mais a parte da noite. E eles chegaram na conclusão que não foi significativo, no acompanhamento de 10 anos. Só que esse estudo é de 97, é antigo. A mesma revista fez ano passado outro estudo, que queria ver se colocar refeições para a parte da manhã poderia melhorar a saúde das pessoas e deixar de comer à noite. E o que eles perceberam? Isso era uma hipótese que eles levantaram. O que eles perceberam? Que também não tinha associação.
E aí, pessoas, Qual é a conclusão disso? qual é a conclusão? Aí eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto, que eu acho muito interessante, maravilhoso. Tem um pesquisador chamado Matt Walker e ele é um papa que estuda muito privação de sono e desfechos cognitivos. Tá, explica o que é um desfecho cognitivo. Gostei da palavra. Muito bom, muito bom. Desfecho Bonito, cognitivo. eu gastei, inclusive, cognição para fazer essa palavra, mas assim... Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, é disso que a gente precisa. Não aceitar as verdades, as fake news que aparecem por aí, mas buscar essa verdade. Por favor, fale sobre Fala a o questão. que é um desfecho cognitivo que eu Desfecho estou interessado. cognitivo negativo. É o que a gente fala de privar o sono, dormir mal. O que ele ocasiona? E aí eles fizeram, esse estudo é muito robusto, muito forte. É a ciência que a gente fala. Eles fizeram umas imagens da ativação cerebral. O que acontece com pessoas que dormem pouco. E o que ele descobriu? Que basicamente quem dorme mal desliga, inibe uma região do cérebro que tem a função de fazer o difícil. Ou seja, hoje tem essa gordura, não vou comer. Ele dormiu mal, ele se privou, então ele tem a maior chance de comer besteira, tá? E aumenta regiões do cérebro que estão relacionadas com prazer. Então aumenta, tu se torna mais suscetível a comer besteira. Alimentos inadequados. Dormindo mal. Gordices e bobagens. Alimentos inadequados. Se privando de sono. Então o que a gente tem que entender? Não é o comer. Não é o comer à noite que engorda. É o não dormir. É se privar de uma necessidade elementar do ser humano, não dormir. E eu posso dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa, o Matheus é uma pessoa muito diurna, gosta de dormir cedo. E se eu começar a ficar até meia-noite acordado comendo, isso vai trazer benefícios negativos para minha saúde. Benefício negativo? Vai trazer malefícios. Malefícios, perfeito. Negativos à minha saúde. Não é o comer à noite. Isso que esses pesquisadores descobriram. Mas é bem importante também, né, Matheus? Nós temos que ter uma consciência em relação à parte nutricional. Esses estudos comprovam que eu preciso ter uma alimentação equilibrada de acordo com a minha necessidade. Exato. Então ela precisa ser suprida no carboidrato. Perfeito. Tá? Aquele carboidrato, eu sempre vou buscar o carboidrato melhor, que é o complexo, até mesmo as frutas às vezes, sem problema nenhum. Uma proteína. À noite, uma proteína, uma quantidade grande de verduras e legumes. Isso faz parte de uma alimentação adequada e saudável. Então, mas eu preciso ter consciência de que comer à noite ou comer carboidrato ou me privar vai dar problema em relação ao meu sono. Perfeito. E o sono vai fazer com que eu aumente de peso. Perfeito. A falta de sono. Perfeito. E A falta aquela de sono. história, Matheus, aqui que também assim, muita gente já pregou. Comer de 3 em 3 horas para fazer a dieta. Comer pouquinho, mas comer de 3 em 3 horas. Tá. Eu acredito que essa venha muito do mundo fitness, né? Para nós, que contaminou, digamos assim, a cultura inteira, né? Então, tem uma frase na nutrição que eu acho que tinha que ser bordão, assim, embaixo Da PL, das fake news da alimentação. que é o depende. Depende. Então, comer em 3 horas é necessário? Depende da pessoa. Então, depende, né, Tem pessoas que não gostam de se sentir com o estômago vazio, então, por que não? Tem pessoas que gostam, então... As questões das doenças também, né? Questão das doenças, então é especificidade da pessoa. Então é difícil também, depende do quê? Da composição de cada alimento. Tenta comer em 3 horas, depois um domingo farto de churrasco. Tem Não gente existe. que come... Não existe. Nem churrasco, nem cerveja, nem batata com maionese, né? Pessoal, então, quando a gente vê o Matheus falar, o Matheus não fala... Vocês viram que ele não deu nenhuma receita básica para ninguém. Ele não facilitou a vida de ninguém com as informações dele aqui. Ele só esclareceu o que os estudos colocam. E eu acho que isso que é o mais importante. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Matheus, para os seus colegas que estão em formação, para os nutricionistas que já estão no mercado, sobre a nutrição e sua essência. Estou pedindo demais, isso aqui a gente não combinou, gente. Tô pegando, olha só, gente, o que eu estou fazendo com o Matheus. Mas dentro disso, e Matheus, ele não por anotou favor. no celular, então vai ter que vir eu vou ter que pensar.
Vai ter que vir do teu cognitivo. Não, essa vai vir do coração. Ah, Vai vir do coração. Então, o que eu deixaria de mensagem para as pessoas? A nutrição é uma ciência muito recente, né? E o conhecimento ele muda constantemente, o estudo muda constantemente. Então a gente tem que ter esse olhar crítico sobre as coisas, se criticar e perguntar, fazer perguntas, né? Que hoje aconteceu que pelo mídia social tá tudo muito rápido, a gente tá muito superficial nas perguntas, a gente não para e se questiona. E esse é o maior recado que eu poderia deixar para os meus colegas, buscar aprofundar os conhecimentos, para a gente conseguir trazer resultados significativos para a vida das pessoas. Ótimo, ótimo, gente. Vejam bem, eu acho que esse recado não é somente para os seus colegas, para quem está em formação, não é, Matheus? Mas é para aquele profissional que já está formado, que ele precisa buscar de forma constante. Pela nutrição ser uma ciência nova e uma ciência dinâmica, que está sempre mudando. Tá? Matheus, muito obrigada. Que honra, que honra. Que maravilha Sobreviveu. poder contar. Sobreviveu, gente, ele sobreviveu. Tá? A gente agradece ao Matheus aqui por esses esclarecimentos e lembrar que nutrição é vida, mas essa vida depende de um cunho científico. E por isso que a gente trouxe o Matheus aqui. Perfeito. Pessoal, Obrigado. até o próximo programa. Obrigado, até a próxima com a Bem. Não saia da UFN TV, canal 15 da sua net.